E estamos de volta para realizarmos a parte 2 do estudo acerca de seu Zé Pilintra, aonde nós veremos sobre a sua nomenclatura simbólica e ainda iremos falar dos trabalhos dessa falange tão complexa de entendimento. Vocês podem ver que só a primeira parte deu quase 1 hora de conteúdo e a tendência é essa, é serem vídeos longos, mas com detalhes de conhecimento para ajudar a você, meu irmão e minha irmã, a entender Zé Pilintra, principalmente você que trabalha com uma dessas entidades. Vamos lá. Eu sou Renato Bosco, dirigente da TUSP. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, peço que possam nos apoiar deixando o like caso aprecie o nosso conteúdo. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. Os vídeos de Zé Pilintra vêm semanalmente, a cada terça-feira, em 3 ou 4 partes, ainda está sendo determinado. E também eu peço que, por favor, possa compartilhar esse e outros vídeos do canal através das redes sociais, para que esses vídeos cheguem a cada vez mais pessoas. Sem mais delongas, vamos falar sobre o nome de Zé Pilintra. A nomenclatura simbólica de Zé Pilintra tem aspectos históricos a serem abordados antes de entrarmos no viés doutrinário que nós abraçamos para entender a essas entidades. Esses aspectos históricos têm muitas fontes existentes. Uns falam que era José Pilintra, outros falam que era José Reis Pilintra, dentre outras significações. Mas a grande parte dessas fontes, principalmente que nós vemos aí por internet afora, são carentes de documentação e de comprovação. Depois de muito estudar, muito tentar compreender a falange de seu Zé Pilintra, eu cheguei a uma obra que eu achei muito importante, eu até recomendo a você, que é o livro Zé Pilintra, de Nicolas Peripoli, em que Nicolas Peripoli ele é médium de Zé Pilintra e ele foi a fundo na compreensão dessas entidades. E quando estávamos abordando nesse livro, aliás, Nicolas Peripoli estava abordando nesse livro sobre seu Zé Pilintra, sobre raízes históricas, ele chegou em seus estudos à conclusão de que, aqui ó, Zé Pilintra, Nicolas Peripoli, levanta uma possível origem que seria comprobatória. O nome de Zé Pilintra, o primeiro falangeiro, como nós conhecemos de Zé Pilintra, seria José de Aguiar Filintra. Vejam bem, tem um PH aqui, que se pronuncia F, pois se trata de um nome português, de origem portuguesa, de Portugal. O pai de José de Aguiar Filintra se chamava José Filintra, tá? PH de novo, vejam bem. Com o elitismo, né, com o preconceito proveniente das elites, sobretudo as elites da época, que não admitiam que o negro ou descendente de negro pudesse se dar bem, esse Filintra passou para Pelintra, de Pelintra para Pilantra, e assim dando a origem pejorativa, isso é muito importante nós ressaltarmos, sobre malandro. Nós, da Umbanda, nós entendemos malandro por um outro viés, mas para as elites, que eram os brancos, detentores de muitas posses, detentores de muitos bens, falavam que malandro era a subversão da sociedade, mas numa tentativa de pejorar esses malandros, porque eram pessoas negras, pessoas com descendência africana muito bem consolidada, que se trajavam bem, com ternos, com chapéu panamá, saíam dançando pela rua, frequentavam a noite, frequentavam por vezes os cabarés, frequentavam o carteado, aquelas bebedeiras, né, cerveja, muita alegria, mas a socialite não admitia. Tinha que falar que se tratava tudo de pilantras, de malandros, que queriam acabar com a sociedade, acabar com a moral e os bons costumes. Mas isso é apenas uma das diversas formas de interpretarmos a possível origem de José Pilintra. Essa está sendo mais abraçada por ter uma comprovação, por ter registros. Portanto, se você quiser saber mais sobre Zé Pilintra, eu recomendo, e esse vídeo nem está sendo promovido, ok?
eu recomendo a leitura de Zé Pilintra de Nicolas Peripoli, onde ele coloca aspectos históricos e também o seu olhar doutrinário acerca dessas entidades. Agora vamos decodificar o nome de seu Zé Pilintra. José. José vem de Yosef, que não é bem um nome hebraico, mas possivelmente um nome protossemítico. O que seria protossemítico? Seria de uma língua antes mesmo do hebraico, antes mesmo do aramaico. Uma língua de raiz protossemítica que dá origem às línguas que nós conhecemos, como o aramaico, o hebraico e assim por diante. Agora, veja bem, Yosef que significa aquele que acresce, acrescido de misericórdia, aquele que agrega salvação, aquele que agrega caridade, aquele que adiciona algo, ok? Quando nós vamos para Filintra, eu não achei significações do Filintra português, mas pegando por base todo esse conceito do elitismo, do preconceito, que fez uma transliteração de Filintra para Pilintra, depois de Pilintra para Pilantra, e assim configurando o mal malandro, aquele que destoa em absoluto da nossa percepção acerca da malandragem. Então, Filintra seria um aportuguesado para Pilintra / malandro, o pobre que se veste de rico, conforme nós falamos. Os marginalizados, aqueles que viviam sobretudo nas regiões das favelas, nos sagas. A nível de curiosidade, é um complexo de bairros que seria Saúde, Gamboa e também Santa Cruz, aqueles que também frequentavam a Lapa, os Arcos da Lapa, que eram pessoas humildes, que se trajavam muito bem e assim faziam uma crítica à sociedade elitista, à sociedade de posses, à sociedade branca, que sempre se dava bem, enquanto o negro, que tinha recém-acabado pelo menos, de ser liberto de todo um regime escravagista, não poderia se dar tão bem como o branco, um racismo estrutural em absoluto. Então, é o pobre que se veste de rico. E se vocês forem analisar bem, nós podemos fazer uma alusão ao próprio mestre, Jesus. Nossa, mas como assim comparar Zé Pilintra com Jesus? Vejam bem, Jesus não foi aceito pelos fariseus, que eram os doutores da lei, por um simples motivo, porque eles acreditavam que o Messias, enquanto Filho de Deus, deveria vir em palácios, ornando riquezas, ornando servos, porque eles tinham uma visão majestosa do Messias. Mas aí, o Messias vem de uma forma totalmente diferente. Vem nascido em uma manjedoura, entre os pobres, entre os desvalidos e em prol dos pecadores. Muito bem, vejam bem, em prol dos pobres e pecadores. Nasceu no meio dos marginalizados. Portanto, o marginalizado era o pobre e era o pecador. Quem eram os pecadores à época de Jesus? Caso vocês queiram ter uma compreensão mais ampla desse tema, eu recomendo também uma leitura muito importante, que é Jesus antes do Cristianismo, de Albert Nolan. É um livro muito importante para saber sobre o Jesus histórico, que é totalmente diferente do Jesus bíblico, ok? Então, quem eram os pecadores da época de Jesus? Eram as prostitutas, eram os usurários. O que eram os usurários? Os usurários nada mais eram do que aquelas pessoas que emprestavam dinheiro e cobravam juros, que hoje nós conhecemos por agiotas, ok? Também os leprosos, porque a lepra não tinha cura, portanto era considerado uma maldição de Deus, porque tinham desobedecido à lei. Os cegos e os aleijados, seguindo a mesma linha patética de raciocínio, porque falava que a família, os familiares daquele cego, daquele leproso, daquele aleijado, teria transgredido a lei, e Deus teria punido com um filho leproso, com um filho doente, um filho aleijado, um filho cego, um filho surdo, e assim por diante. E claro, os pobres.
eram considerados pecadores. Por quê? Porque eles não tinham condições de poder contribuir para a manutenção das sinagogas, dos templos judaicos, dos templos hebreus, dos filisteus, dos fariseus e assim por diante. Vamos lá então. Prostitutas, usuários, leprosos, cegos, aleijados e os pobres faziam parte do quê? Da sociedade marginalizada. A mesma sociedade marginalizada em tempos históricos diferentes em que o malandro brasileiro aparece. Quem são os marginalizados hoje? São as pessoas que moram nas comunidades, que moram nas periferias, aqueles que não têm saúde de qualidade, não têm educação de qualidade, muitas vezes não têm dignidade, quando arrumam um trabalho são salários baixíssimos, péssimas condições de trabalho. Então Zé Pilintra vem em prol daqueles que realmente precisam. Daí essa alusão de José de Aguiar Pilintra, Zé Pilintra no caso, com Jesus, e sem contar que José de Aguiar Pilintra é de berço cristão católico, tá? Ele veio a se tornar juremeiro posteriormente, mas a origem desse senhor que deu origem, a possível origem, a falange de Zé Pilintra, era cristão católico antes de se tornar mestre juremeiro. É por isso que eu fiz essa associação, para entender que, da mesma forma que Jesus vem pelo desvalido, Zé Pilintra vem pelo desvalido. Zé Pilintra e Jesus totalmente diferentes, tá? Mas Zé Pilintra tem uma fé em Oxalá, uma fé no arquétipo, no sincretismo, aliás, de Jesus Cristo, e portanto que foi feita essa alusão. Então, em uma decodificação do nome Zé Pilintra, nós temos assim: Yosef também pode significar pai, haja vista que ele foi pai adotivo de Jesus. Então, em uma decodificação, nós temos pai, mestre ou padrinho. Todos nós conhecemos Zé Pilintra por esses tratamentos, ou pai, ou padrinho, ou mestre, juremeiro, que acrescenta a caridade, Yosef, em prol dos desvalidos, Felintra, ou então Pelintra. Vejam bem, é um nome tão simples, mas que tem toda uma desenvoltura, que tem toda uma contextualização, para podermos entender por que Zé Pilintra é chamado de médico dos pobres, porque é chamado de doutor dos pobres, doutor dos injustiçados, aquele que age pelos desvalidos, porque o marginalizado muitas vezes não tem sorte, não tem oportunidade em decorrência de uma sociedade hipócrita. E é onde vem Zé Pilintra para poder dar o auxílio necessário a essas comunidades tão carentes. Tendo o nome explicado, vamos passar para os trabalhos de Zé Pilintra. Vamos agora compreender a amplitude, sim, isso mesmo, a amplitude dos trabalhos de Zé Pilintra. A sua motivação de atuar nas 7 linhas, também ser chamado de 7 chaves de Zé Pilintra, tudo isso terá uma significação para a compreensão dos trabalhos dessas entidades. Vamos lá então. Zé Pilintra. Zé Pilintra é chamado, como nós falamos anteriormente, de doutor, ou seja, doutor dos desvalidos, aquele que ajuda em prol da caridade, aquele que ajuda os necessitados, aqueles que recorrem ao seu auxílio. E essa expressão de doutor é bem importante, porque doutor geralmente é aquele que é versado, ou seja, especializado, aquele que sabe o que faz e tem conhecimento para isso. E Zé Pilintra, como é uma das poucas falanges, pelo menos a mais conhecida, que consegue atuar nas 7 linhas de Umbanda, independente da forma que ela se configura a partir do segmento da mesma, então Zé Pilintra pode atender a todas as necessidades espirituais. Sim, isso mesmo, por isso mesmo que temos o ponto: seu doutor, bravo senhor, porque Zé Pilintra é versado nas 7 linhas. Cada linha remetendo a alguma necessidade espiritual, alguma necessidade de crescimento, evolução, e Zé Pilintra consegue atuar nessas 7 linhas, portanto, o tornando um doutor mesmo, ou seja, aquele que é versado nos mais diversos tipos de trabalhos que remetem às necessidades espirituais dos encarnados. Sendo dessa forma, então, Zé Pilintra poderá atuar no aconselhamento, no passe energético,
abertura de caminhos, fechamento de corpo, desobsessão, prosperidade, justiça, desmanche de feitiço, quebra de demandas, curas diversas, magia, sobretudo a magia elemental, a magia com os elementais da natureza, com as ervas, com os espíritos naturais, resgate do amor próprio, que é algo que muitas vezes é pertencente às pombagiras. Zé Pilintra consegue atuar. Por quê? Porque Zé Pilintra, diferentemente do que muitos pontos falam, que ele era mulherengo e tudo mais, que ele desrespeitava a imagem da mulher, muito pelo contrário, ele é um protetor. Não à toa, quando nós falamos que quem são os marginalizados, aqueles que estão à margem da sociedade, dentre elas estão quem? As prostitutas, aquelas que precisam de auxílio, precisam de proteção, e claro, seu Zé protege a todas elas. A anulação de ataques espirituais e o oraculismo. O oraculismo, que seria a divinização, que nós temos o tarô, né, essas coisas, já com o Zé Pilintra vai ser através do baralho, na grande maioria das vezes pelo menos, e através dos dados, que são coisas que remetem às jogatinas, e seu Zé sabe fazer uma leitura precisa, com esses elementos, não fazendo adivinhações do futuro, mas encontrando respostas nessas ferramentas para acessar o subconsciente do consulente, para assim trazer respostas efetivas para ele, para que o consulente, por sua vez, possa construir a sua melhor versão de futuro. Por mais que Zé Pilintra seja versado nos mais diversos trabalhos, esses são apenas alguns que elencamos aqui, nós temos que lembrar que, na condição de valência, lembra, na primeira parte do vídeo, que nós falamos da monovalência, bivalência, trivalência, tetravalência, polivalência, na valência de alguns desses trabalhos, os mesmos se tornam mais proeminentes. Na verdade, na valência de cada falangeiro de Zé Pilintra, se trabalha mais na linha de Preto Velho, na linha de Caboclo, na linha de Preto Velho, Caboclo Malandro, ou então Preto Velho, Malandro, Caboclo e Exu. Nas suas valências, nas linhas de trabalho, alguns trabalhos se tornarão mais proeminentes, ou seja, mais destacados e com maior maestria. Vamos entender isso. Quando nós falamos de Zé Pilintra curandeiro ou Zé Pilintra das almas, tá? Vão ser versados em benzimentos, curas diversas, sobretudo as espirituais. Por quê? Porque é nessa valência da linha de Preto Velho com a linha de Baiano, ou então linha de Preto Velho com linha de Caboclo, que tem esse versar da cura. Ele pode atuar em outros trabalhos? Sim, pode, mas os trabalhos mais proeminentes, por questões vibratórias e tudo mais, se dará no benzimento, nas curas espirituais diversas. E nesses benzimentos serão o uso de ervas, rezas, palavras de poder, mantras, dentre uma infinidade de outras formas para poder conferir essa proteção e essa cura para os consulentes. Zé Pilintra das Matas vai agir na magia, sobretudo a magia elemental que nós falamos aqui, vai atuar na cura também, na cura física, mental e espiritual, e também em trabalhos de prosperidade. Quando nós falamos prosperidade, não é que vai fazer de você a pessoa mais rica do mundo, não, mas vai melhorar muito a situação dificultosa pela qual eventualmente você está passando. Vai lhe dar ferramentas, vai lhe dar motivação, vai restabelecer o seu equilíbrio para que você não perca o ânimo em procurar o melhor para você, sua família, e assim poder cultivar bons frutos dos seus esforços. Ok? Zé Pilintra das Encruzilhadas. Geralmente esses aparecem mais na trivalência de Preto Velho, Baiano e Exu, tá? Pode haver alterações. Vai atuar na abertura de caminhos, no desmanche de feitiços e demandas. É quando vibram posteriormente a Ogum e Oxalá na sua regência, vibrarão muito em Xangô e também no próprio Ogum. Então é onde eles podem atuar nesses caminhos, nos caminhos da vida, abrindo oportunidades e também bloqueando tudo aquilo que obstrui os caminhos, ou seja, removendo tudo aquilo que obstrui o caminho dos consulentes. Depois nós teremos Zé Pilintra Juremeiro.
Zé Pilintra Juremeira atuará na cura diversa, no equilíbrio, ou seja, o equilíbrio energético, o equilíbrio dos chakras, limpar aqueles miasmas, larvas astrais que todos nós estamos sujeitos em decorrência do cotidiano, da vida rotineira, e também na purificação, ou seja, Juremeiro, Jurema, a fumaçada da Jurema, os mistérios da pagelância, do catimbó, é onde ele vai estar empenhando para reequilibrar, para poder purificar a essência espiritual dos consulentes. E nós temos o Zé Pilintra também da estrada, que vai atuar quase que proeminentemente no oraculismo, através do jogo de baralho, o baralho convencional que se joga comumente pôquer, truco, cacheta, essas coisas, e também no jogo de dados. Zé Pilintra tem uma leitura muito peculiar dessas ferramentas e conseguem dar respostas terapêuticas muito precisas e determinantes, sobretudo para o consulente que está desorientado. E claro, o Zé Pilintra das 7 linhas, esse aqui, por ter uma atuação lastra e uma polivalência, ele estará apto a atuar nos mais diversos tipos de trabalho. Mas tem um ponto negativo nisso. O médium que trabalha com o Zé Pilintra das 7 linhas não pode descuidar para perder a conectividade com os demais guias espirituais. Porque se formos pensar bem, Zé Pilintra, por ser versado nas 7 linhas, poderia desempenhar o trabalho de um preto velho, de um caboclo, de um herê, de um marinheiro, de um boiadeiro. Então, quem trabalha com o Zé Pilintra de 7 linhas ou das 7 linhas tem que cuidar para não perder a conectividade com o resto da sua família espiritual. Pois seu Zé Pilintra, por mais que executa esses trabalhos, não anula, sob nenhuma hipótese, o trabalho das demais linhas de trabalho. Portanto, você que trabalha com o Zé Pilintra, assim como eu, que trabalha com o Zé Pilintra de 7 linhas, nunca deixe de dar passagem e de trabalhar com os outros guias espirituais. Ah, mas eu tenho mais afinidade com o Zé Pilintra. Trabalhe sua afinidade com os demais guias. Isso é muito importante, porque Zé Pilintra, por mais que ele atua em tudo isso aqui, ele não pode lhe conferir os aprendizados que as outras linhas conferirão a você. Ele pode atuar, por exemplo, na cura e no benzimento, mas ele não pode te dar um conhecimento de mundo tão grande quanto o de Preto Velho. Zé Pilintra pode atuar na magia elemental, na cura através das ervas, mas ele não pode te ensinar efetivamente tão quanto um caboclo pode te ensinar a coragem no desbravar dos desafios. Zé Pilintra pode atuar em rezas fortes, em mandingas, mas ele não poderá te ensinar tão efetivamente a fé como um baiano. Então, nunca perca a conectividade com os outros guias. Por mais que Zé Pilintra possa atuar no trabalho para os consulentes, não quer dizer que esses trabalhos, na totalidade, ele pode empregar com o médium. Por isso que nós precisamos dos demais guias espirituais para podermos sorver a sabedoria, o conhecimento de mundo e humanidade, para que possamos sempre estar em um processo de crescimento. Espero que tenha ficado bem claro essa parte. Esses são os trabalhos de Zé Pilintra, trabalhos extremamente amplos, de diversas falanges para diversas necessidades, e é por isso que configura que ele é versado nas 7 linhas, ou então seus falangeiros são versados nas mais diversas necessidades espirituais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever e compartilhar a parte 1 e a parte 2 com os amigos, nos grupos de terreiro, desde que seu dirigente permita você compartilhar esse link através das redes sociais para que possa nos ajudar a levar esse conteúdo a cada vez mais pessoas. Ficou alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão de conteúdo? Fique à vontade nos comentários, sempre estamos lendo, respondendo quando possível, mas sempre trazendo os conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs. E claro, convido você a participar da área exclusiva de membros, onde esse conteúdo aqui já foi postado em caráter
de antecipação e hoje está para o grupo aberto. Caso você queira acompanhar em primeira mão e outros conteúdos que nós traremos conforme o crescimento da área, seja membro, confira as condições e venha participar desse projeto conosco. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.